Você ouviu falar da revisão da vida toda, viu pessoas ganhando valores altos, as aposentadorias subindo. E aí veio a notícia, o STF derrubou a tese. E aí você está se perguntando, será que ainda vale a pena entrar com essa ação em 2025? Afinal, se o Supremo Tribunal Federal já disse que não, tem algum sentido continuar lutando? A resposta não é simples. Mas a verdade é que em alguns casos ainda vale sim a pena entrar com a ação. Tudo vai depender da análise que vai ser feita. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses casos, quem ainda pode ganhar, quem deve esperar e o que você deve fazer se você ainda não entrou com a ação da revisão da vida toda. Então, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir aqui pode evitar que você perca dinheiro ou entre numa briga jurídica perdida. Antes de tudo, já comenta aqui de qual cidade você está me assistindo e já me fala se você já entrou com a ação da revisão da vida toda ou não, porque eu quero entender melhor o seu caso. E aproveita, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho, porque aqui a gente fala a verdade sobre os seus direitos com o INSS sem nenhuma enrolação. Falando nisso, eu quero mandar um abraço para o seu José de Guarulhos. Ele comentou no nosso vídeo. Doutora Tati, só confio nas suas explicações. Aqui a gente entende sem complicação. Muito obrigada, seu José. É por pessoas como o senhor que todos os dias eu estou aqui trazendo novas informações sobre o INSS. Para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou a doutora Tatiana Sampaio, advogada especialista em benefícios do INSS há quase 20 anos. Eu já ajudei milhares de pessoas a aumentarem a aposentadoria e recuperar valores que o INSS devia. E o meu trabalho é justamente esse: garantir que você receba tudo o que é seu por direito. Vamos direto ao ponto? A revisão da vida toda era uma tese que permitia o recálculo da aposentadoria, incluindo os salários de antes de 94. Para quem tinha bons salários no início da vida profissional, essa revisão podia mudar tudo, podia aumentar e muito o valor da aposentadoria. Então, durante anos, os tribunais aceitaram essa tese. O STJ aprovou e o STF também aprovou no início. Muita gente entrou com a ação, ganhou e recebeu. Mas em março de 2024, o STF voltou atrás. Por 7 votos a 4, os ministros consideraram inconstitucional a tese da revisão da vida toda. Desde então, começou uma confusão. Então, vale a pena entrar com a ação? Não vale? A resposta é depende do seu caso. Vamos entender melhor? O STF decidiu que a partir daquela decisão, a revisão da vida toda não pode mais ser aplicada. Mas a própria decisão deixou uma brecha. Quem entrou com a ação antes da decisão pode manter o processo. E quem já tinha decisão, uma sentença favorável, também está protegido. Não vai precisar devolver nada. Agora, atenção para esse ponto importante. Se o seu caso ainda não foi julgado, mas você entrou com a ação antes da decisão do STF, ainda pode valer a pena lutar. E mais, se você tem uma situação muito específica, com base nas regras constitucionais anteriores, ainda pode haver espaço para uma ação bem fundamentada. Mas aqui nós vamos ser muito transparentes. Se você nunca entrou com a ação da revisão da vida toda e está pensando em entrar só agora, em 2025, a chance de sucesso é praticamente zero. O STF já formou maioria, o entendimento está consolidado e qualquer inovação que use a mesma tese da revisão da vida toda vai ser julgada improcedente, ela vai ser negada. Nesse caso, não vale a pena insistir numa tese que já foi negada. Mas calma, muita calma nessa hora. Isso não significa que acabou para você. Então presta muita atenção no que eu vou te dizer agora. Só porque você não entrou com a revisão da vida toda, isso não significa que você perdeu a chance de aumentar e revisar a sua aposentadoria se você entende que ela está errada. Na verdade, existem outras revisões que muitas vezes são muito mais vantajosas do que a revisão da vida toda e que o INSS também não aplica automaticamente. Tem aposentado que ficou anos preso à esperança da revisão da vida toda, mas quando fez a análise correta, descobriu que poderia ganhar muito mais com outro tipo de revisão. Por exemplo, a revisão do CNIS, que é o cadastro das contribuições dentro do INSS. Muitos aposentados têm vínculos e salários que o INSS não considerou. Tempo rural, serviço como autônomo, contribuição através da guia, tudo isso pode ser recuperado através de uma revisão.
Uma outra revisão é da renda mensal inicial. Aqui a revisão é no cálculo da média salarial. Um erro nesse cálculo, que acontece mais do que deveria, pode estar te fazendo perder centenas de reais todos os meses, fora os atrasados. Uma outra revisão é a do tempo especial. Se você trabalhou em atividade insalubre ou perigosa, como enfermagem, qualquer trabalhador da saúde, eletricista, soldador, motorista, você pode converter esse tempo especial em tempo comum e aumentar o seu tempo de contribuição e o valor da aposentadoria. Uma outra revisão é das atividades concomitantes. Se você trabalhou em 2 vínculos ao mesmo tempo, o INSS muitas vezes ignora um deles. Essa revisão é excelente para quem foi servidor, militar, professor, trabalhador da área da saúde. E tem a 5ª revisão, que é a revisão automática, a revisão do artigo 29. Para quem recebeu benefício entre 2002 e 2009, o INSS cometeu um erro no cálculo da média e com isso milhares de pessoas receberam valores errados e agora estão recebendo automaticamente toda essa correção. Tudo isso mostra uma coisa muito importante. Você não precisa esperar a revisão da vida toda para conquistar uma aposentadoria melhor. O que você precisa é de uma análise técnica completa, feita por quem sabe identificar cada oportunidade que o INSS está escondendo de você. E se você chegou até aqui achando que não tinha mais saída, que não tinha mais jeito, talvez essa é a virada de chave que faltava para a sua aposentadoria. Me conta aqui, você quer viver com dignidade e com justiça? Escreve aqui nos comentários, eu quero a minha aposentadoria máxima. E não se conforme com pouco, porque isso não é o seu destino, você trabalhou a vida toda. É o que o INSS está deixando de fazer para você. E se você já entrou com a ação e não sabe como está o andamento, pede ajuda agora mesmo ao seu advogado, porque o silêncio pode fazer você perder o que ainda tem chance de ganhar. Então, muita atenção. Em muitos casos, a decisão final ainda não foi dada. E há advogados e entidades especializados que estão argumentando que esses processos ainda podem ser julgados com base em direito adquirido, em base no princípio da segurança jurídica. Então, ainda tem espaço para discussão na revisão da vida toda. Mas você precisa de uma boa estratégia e de um advogado especialista em direito previdenciário, experiente para poder lutar por você. Tem muita gente na internet prometendo mundos e fundos com a revisão da vida toda, então muito cuidado. Porque o STF já decidiu. E quem entra com essa ação agora, em 2025, precisa entender que as chances são muito pequenas. Se alguém está te prometendo um aumento mágico, desconfie. Agora vem a parte mais importante. Só porque a revisão da vida toda foi encerrada, não significa que você não tenha direito a uma outra revisão. Muitas pessoas têm erros no CNIS, vínculos não computados, tempo especial que não foi reconhecido, cálculo da média da aposentadoria feito errado, salários que foram ignorados. E essas revisões podem aumentar o seu benefício muito mais do que você imagina. Então, o certo é fazer uma análise completa da sua aposentadoria, verificar se ainda tem ações em aberto com seu nome e, se tiver chance de revisão, entrar com a ação certa e não com uma tese que já está perdida. Muita gente caiu na armadilha de acreditar que a revisão da vida toda era a única chance de aumentar a aposentadoria. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra. Às vezes, a revisão que você realmente precisa não era a revisão da vida toda. Às vezes, o que vai mudar a sua vida está escondido num detalhe que ninguém nunca te mostrou dentro da sua própria aposentadoria. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa escolher não viver na dúvida, no boato, na promessa vazia. Então escreve aqui nos comentários. Eu vou descobrir o que é meu por direito. Eu vou lutar pela aposentadoria máxima. E acredita, a sua história não termina aqui. Se você já entrou com a ação antes da decisão do STF, ainda vale a pena lutar. Se você não entrou, entrar agora em 2025, a sua chance é quase zero. Mas você pode e deve verificar outras revisões possíveis para a sua aposentadoria se você está inconformado com o valor que você está recebendo. O mais importante é fazer uma análise completa com quem entende do assunto. E olha, se você quer saber se ainda está no prazo, se tem outra revisão disponível ou se tem dinheiro esquecido para você dentro do INSS, clica agora mesmo no link na descrição desse vídeo, porque eu separei uma parte da minha equipe só para te ajudar com a sua aposentadoria. Porque aqui a gente respeita a sua história.
e luta para que cada centavo que é seu volte para sua conta. Te vejo